mañana. Pasamos ahora a presentar al profesor doctor Filipe Clemente, del Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal, que va a impartir la conferencia de control de la carga de entrenamiento en deportes de equipo, apoyando el proceso de entrenamiento. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, yo soy portugués. Voy a intentar hablar un poco en portugués, mas claramente va a ser difícil para vosotros perceber todo. Mas si hay algún problema, Sisto va a ser mi traductor, porque Sisto tiene alguna competencia en la lengua portuguesa. Entonces, primero que todo, agradecer la oportunidad por estar aquí. Después también contextualizar un poco mi experiencia profesional, porque no soy apenas profesor e investigador, tive também alguns cargos de fisiologista em algumas equipas profissionais no processo de monitorização do treinamento, fundamentalmente para dar feedback sobre o estímulo e a carga imposta sobre os jogadores de fútbol profissionais. Entonces, esta presentación mezcla un poco, es un mix entre la parte teórica y también la parte más práctica con aplicación directa para aquilo que es el proceso de gestión de la carga de entrenamiento. Hoy es muy fácil controlar el proceso de carga en los jugadores. Tenemos instrumentos subjetivos, tenemos instrumentos objetivos y dentro de estos instrumentos objetivos podemos tener mucha información sobre la respuesta biológica interna, mas también sobre la carga externa que nos impomos los atletas. Entonces, con esta información es más fácil percibir cuál es la influencia del impacto del entrenamiento sobre el jugador. Mas esta é fundamentalmente o grande benefício, aquilo que é importante para a minha missão enquanto fisiologista, é permitir que o treinador perceba com dados o que está a fazer. É por isso que agora mesmo é mais difícil solamente falar que é a minha opinião, ou creio isto, ou penso isto. Não, agora, mira, tu crees una cosa, mas los datos dicen lo opuesto. Y ahora, ok. Entonces, esta es nuestra función. Mas, naturalmente, que cuando miramos o recolhemos datos, muitas vezes só estamos a recolher datos de uma parte daquilo que é a big picture do processo de treinamento. Entonces, por vezes é difícil, porque os dados de uma pequena questão podem indicar algo, mas não temos em conta aquilo que é a globalidade e por que aconteceu. Então temos que ter algum cuidado, principalmente na interpretação de dados. E no final, it's just a part of a puzzle. Por quê? Porque temos que ter a parte mais importante do puzzle é o treinamento, é o estímulo. A monitorização da carga de treinamento é apenas uma ferramenta que nos permite perceber melhor o que estamos a fazer aos nossos atletas, aos nossos jogadores. No âmbito profissional e também um pouco amador, porque nós podemos fazer um bom trabalho ao nível profissional ou amador. Claro que a nível profissional temos um pouco mais de dinheiro para fazer algo melhor, ou ter alguns instrumentos que em nível amador não poderemos ter, mas o processo de monitorização de treinamento é algo que deve ser feito ou realizado tanto ao nível amador como ao nível profissional. No caso amador, temos que encontrar as ferramentas que me permitem fazer ao low cost aquilo que as melhores ferramentas permitem fazer ao nível profissional. Olhando para aquilo que é a perspectiva de Tim Gabbett, que é dos cientistas do deporte dedicado ao tema de treinamento mais conhecidos, há um processo de monitorização que consiste em 4 grandes áreas. São elas duas de carga de treino, em treinamento, uma de carga interna e outra de carga externa.
Uma de análises do impacto da carga de treinamento sobre os atletas ao nível de saúde e bem-estar, que é a resposta objetiva, a resposta imediata ao estímulo que nós estamos a fazer. E uma quarta de readiness, de prontidão. Não sei se é esse assim o termo, mas é perceber quando é que o atleta está pronto para fazer uma vez mais um jogo, um treinamento mais intenso ou um treinamento com mais volume. É importante controlar estas 4 grandes dimensões. Então, agora vamos olhar para aquilo que é a carga interna. E por carga interna se percebe aquilo que é o impacto biológico de um estímulo. Vamos fazer aqui um caso prático. Vou a correr com Sisto. Vamos os dois, mãos dadas, ao mesmo tempo, mesmo pace, e vamos fazer 30 minutos, e quando chegamos outra vez ao hotel, carga externa foi praticamente igual, porque hacemos a mesma velocidade, ao mesmo tempo, a mesma distância e o mesmo percurso. Mas em termos de carga interna, possivelmente foi diferente, porque se isto tem melhor aptidão física que eu, então depois de 30 minutos estava bem para fazer outra e eu tampouco conseguia andar hasta o hotel. Então, a carga interna depende da aptidão física de cada atleta. Isso é a primeira coisa que temos que ter em conta. E como podemos analisar este processo? Essa é também a questão aqui importante. Em termos de carga interna, podemos fazer com instrumentos diretos ou subjetivos. Normalmente, os instrumentos subjetivos são a percepção subjetiva de esforço, não sei se é aqui, ok, perfeito. A percepção subjetiva de esforço em escalas de Borg ou escalas de Foster, que são as mais utilizadas, dá-nos um indicador muito válido, número 1, e muito fiável, não sei se é o termo, aqui, porque nós quando utilizamos ou quando temos que tomar uma decisão, que instrumentos usar? Essa é a primeira pergunta quando penso o meu trabalho. Que instrumento usar? Eu tenho que tomar 3 critérios. 1, tem que ser válido. Tem que avaliar aquilo que é o objetivo da avaliação. 2, tem que ser fiável. Tem que nos dar informações sempre da mesma forma. Por exemplo, vou a medir a minha massa corporal, o meu peso, e se o dispositivo me dá 3 dados muito distintos, não é fiável, não interessa. E 3, tem que ser sensível. Sensível quer dizer que tem que medir e, face a diferenças no contexto, tem que ser perceptível variações. Esses são os 3 critérios que temos que ter em conta. Se não cumpre um destes critérios, possivelmente não os vamos usar. Depois podemos pensar em outras coisas. Se este instrumento é low cost ou high cost, se é muito invasivo ou não, porque quando lidas com atletas profissionais, quanto menos coisas, melhor, não é? Porque, por exemplo, se um jogador em Portugal profissional não usa as proteções, porque é muito peso, imagina-te poner um pulsómetro ou um GPS, meu Deus. Então tem que ser passo a passo e perceber o que é importante e o que é que não é importante, o que é que eu consigo fazer com coisas mais simples e o que eu não consigo fazer. Este é o critério para tomar decisão pela compra. Volvemos. Então, olhando para a carga externa, que é quando eu fui correr com Sisto, fiz lá mesmo a carga externa, e esta carga externa, muitas vezes no futebol profissional, é medido com GPS mais acelerometria. E esta acelerometria e GPS nos dão informações distintas. Porquê? Porque o GPS apenas nos dá a informação da minha posição à hora, num espaço cartesiano, e só nos permite ter uma percepção da distância ou da distância a diferentes velocidades.
Mas a acelerometria, usando acelerômetros triaxiais ou sensores inerciais, o que é possível obter é informação sobre mudanças muito curtas de velocidade, aceleração, desaceleração, e também aquilo que é o perfil de mudança de direção ou, por exemplo, a carga mecânica que estamos a fazer sobre o nosso atleta. Então, são duas coisas muito distintas e é por isso que, para nós outros e para a literatura, GPS é a coisa menos importante, porque vamos mirar. Quando um dia um newspaper muito conhecido em United States me ha enviado um correio para contestar sobre Messi em campeonato do mundo corre muito pouco, 8 km, quando há goalkeepers, porteros, a ser 4 km, 5. E me ha questionado porquê? Porque, bem, a questão é que nós outros não podemos comparar atletas pela distância que correm, porque a distância é dependente da dinâmica do próprio jogo, do partido. Se há um partido em que está 0-0 ou um partido em que está 5-0, a distância vai ser diferente. Não quer dizer que o atleta não ha hecho um bom trabalho, apenas quer dizer que o contexto não houve demanda para ser mais. Então a distância não é um parâmetro importante. E tampouco é importante para mim enquanto fisiologista, porque repara, de 12, 13 km, 6 são hechos em jogging, a andar ou jogging. Para mim isto não é importante. O que é importante para mim é perceber quanto é hecho em high speed running, acima de 20 km/h. Quantos sprints são hechos acima de 25 km/h? Qual é que é o perfil de aceleração daquele atleta? Se acelera muito intenso ou menos intenso? Isso sim são os parâmetros determinantes. Porque há uma coisa que eu digo sempre aos treinadores em Portugal. Uma coisa é aquilo que é prevalente. Prevalente em futebol é andar e fazer jogging. Mas o que é determinante são as ações de alto impacto. Porque são nas ações de alto impacto que vai haver exposição a risco de lesão. É nas ações de alto impacto que vai haver possibilidade para marcar golo, porque grande parte dos golos acontecem em contra-ataque. Isto quer dizer que em contra-ataque eu não vou andar, certamente. Então, eu tenho que perceber, qual é que são os fatores determinantes em los atletas. Número 2, tenho que perceber a individualidade, porque vos posso dizer que nas equipas profissionais temos atletas que podem fazer 300 metros da speedrunning por partido, mas temos outros que fazem 1000. E depois, quando o processo de treinamento normalmente é uma média, average, para todos é igual. Então não, para mim não faz sentido, porque repara, se para todos é igual, e depois há jogadores que chegam ao partido e têm que fazer 2, 3 vezes mais do que aqueles que está preparado. Isto, possivelmente, não vai correr bem para alguns jogadores. Porquê? Porque se não estás preparado, a seguir aumentas o risco de exposição à lesão. Então, temos que individualizar o processo de treinamento. Não é fácil nos desportos de equipa, mas é a partir da observação dos dados que podemos mirar diferenças entre posições e essas diferenças serem consideradas para fatores que não são dependentes do contexto. A distância, a velocidade são dependentes do contexto, do próprio partido. Mas o player load ou mechanical workload, que são parâmetros derivados das diferenças de aceleração e desaceleração, são estáveis independentemente se são em contexto de partido,
A ou partido B, ou em treino A ou em treino B. Então, esses são aceleração, player load, mechanical load, são fatores que para nós outros são muito importantes para perceber eventuais variações ao longo de semanas. Vamos à carga de treinamento interna. Muitas vezes temos alguma necessidade de utilizar pulsómetros ou de colher blood lactato, ou, por exemplo, outros em processos de avaliação gostam de fazer as provas de esforço com espiroergômetro. Mas isto tampouco é útil em grande parte dos contextos. Número 1, porque a frequência cardíaca é muito dependente de fatores contextuais e do sistema nervoso. Claro que é uma peça importante, mas é apenas uma peça do processo. O que também sabemos é que usar recolha sanguínea não é útil, porque não vou a pedir com um atleta que agora acaba de fazer, se ele não quer usar as proteções, imagina agora vamos colher de sangue. Impossível. Amanhã, enquanto fisiologista, me quitariam da equipa. Fácil. Então, aqui o processo vai ter que ser um pouco menos complexo. Claro que a análise sanguínea seria importante, mas não é prático. Então, hacemos outros processos, nomeadamente os processos subjetivos. E uma coisa tão simples, porque este processo, enquanto que a carga externa precisamos de ter algum funding para comprar, na carga interna podemos ter pulsómetros ou podemos não ter nada no contexto amador e ainda assim, em amadores, temos um bom instrumento de monitorização. E é solamente, acaba a sessão de treinamento, aguardamos 30 minutos de acordo com o Foster e depois, numa escala, há várias escalas, normalmente nós utilizamos CR10 de board, mas há escalas de 10, de 20, de 100 pontos, depende, mas todas elas estão validadas e fiáveis, classifica e depois temos um marcador de carga interna, que é a multiplicação do score na RP, na prestação subjetiva de esforço, pelo tempo de treinamento. Então, qual é que é o nível de fadiga por estar aqui a ouvir-me? 10 vezes 10 e teria a minha carga de treinamento à hora mesmo. Ok? Claro que também posso ter cargas de treinamento mais objetivas, com frequências cardíacas, e a Training Impulse é uma delas. No Training Impulse, vocês necessitam de fazer um corte em função das zonas de treinamento. Mas isso é um problema, porque mira, se eu faço um teste em esteira, em treadmill, ou se faço um teste na cycling, ou se faço um teste em campo, eu vou ter 3 frequências cardíacas máximas distintas para o mesmo objetivo, que era medir o VO2 max e a frequência cardíaca. Então, se eu vou ter 3 frequências cardíacas máximas distintas, agora vamos ter que fazer um split por 90%, 80%, 70%, se os dados não são aqueles que eu preciso para o contexto, se eu tenho uma variação de 5 BPM, batimentos por minuto, o que vai acontecer é que o meu training impulse vai ser para o lado. Então, é preciso ter aqui alguma sensibilidade. Que teste usar? Em que processos é que eu vou usar? Mas no final da história, o que sabemos é que a prestação subjetiva de esforço é válida comparativamente a instrumentos gold standard, nomeadamente pulsómetros e VO2 max. Então, se é válida, se para muitos casos
a correlação de Pearson, Pearson é superior a 0,95, então eu tenho aqui um bom indicador para usar sem provocar os jogadores, sem interferir com o seu dia-a-dia. É uma boa solução para quem não tem recursos para o pulsómetro. E é o que eu digo aos meus treinadores e estudantes. Se tu queres utilizar e monitorizar o processo de treinamento, só não podes fazer se não queiras. Eu trabalhei enquanto advisor de uma equipa profissional de top, que tinha tudo, e trabalhei com uma equipa profissional média, e média em Portugal significa talvez segunda divisão espanhola ou terceira. Porque em termos de disponibilidade financeira é muito diferente de Portugal e de Espanha. Então, numa primeira fase não teníamos qualquer ferramenta e o que fazíamos era solamente o controle das cargas de treinamento, variações individuais, comparações entre carga desta semana com as cargas de semanas anteriores, para percebermos as variações de carga de treinamento. E fazíamos tudo isto solamente com um papel e uma bolinha. Básico, fácil. Este é um artigo publicado por Twist que fundamentalmente mostra todos os indicadores. Se depois queres me envia um correio ou por Instagram e eu envio, porque são todos os instrumentos que podem utilizar para controlar o processo de carga de treinamento. Mas, voltando há pouco, carga de treinamento interna e externa estão associadas, mas não dizem o mesmo. A questão é que a percepção subjetiva de esforço é muito bem correlacionada tanto com carga interna, com pulsómetro, como também com carga externa, principalmente carga externa derivada da acelerometria, player load. E isto é muito importante, porque lá está, o ideal seria carga interna e carga externa, mas se não tenho instrumentos, pelo menos tenho algo que me dá uma indicação genérica do meu processo de treinamento. Depois, não vale apenas perceber apenas o estímulo que estou a dar agora, a carga aguda ou a carga crónica. É importante perceber o impacto depois, em termos de muscle soreness, mialgia, ou em termos de fatiga, ou em termos de stress, ou em termos de qualidade do sono, porque todos esses, ou humor, todos nós outros sabemos que, por exemplo, imagina-te que não haces nada, vais ao ginásio, haces um treino intenso, durante uma semana não te consegues mexer. É o mesmo com os atletas. Se a tua carga crónica de 4 semanas é para um nível de, vamos dizer, 1000 metros da speedrunning, e numa semana o preparador físico se é lembrado, vamos disparar para 2000, 2 vezes mais. DOMS. Hoje, grande parte dos atletas vão ter mialgia de esforço e alguns podem ter também problemas musculares. Então temos que ter algum cuidado. Claro que há instrumentos perceptivos e também objetivos. Por exemplo, objetivos, podemos utilizar a variabilidade da frequência cardíaca. Mas atenção, porque a variabilidade da frequência cardíaca é derivada do sistema nervoso parasimpático. Então, se tu estás alterado porque tiveste uma fight com a tua mulher, ou porque tiveste uma má prestação no jogo, e agora? O resultado da variabilidade é pela carga ou por um fator externo? Não o sabemos. Então é importante perceber. Também é importante ter instrumentos sensíveis que nos permitem facilmente caracterizar a hora mesmo. Estás recuperado para jogar? Uma pergunta simples
que é muito fiável com escalas perceptivas. Mas vamos voltar à comparação entre o Whopper Index, que é um questionário de 4 itens, de 0 a 5 pontos, 5 pontos mal, 0 pontos muito bem, para 4 itens. DOMS, muscle soreness, fatiga, stress e qualidade do sono. Aplicámos isto numa semana de baixa barra carga e depois aplicámos numa semana em que durante 4 dias 3 jogos, 3 partidas oficiais no contexto amador. Também utilizamos lá a variabilidade da frequência cardíaca. Agora vamos apresentar o que é este ponto e este e este e este. E vos posso dizer que as barras são a carga de treinamento. Uma delas é a variabilidade de frequência cardíaca, outra delas é a percepção, é o Whopper, que é perceptivo, e a que variou foi o Whopper. A variabilidade de frequência cardíaca foi quase o mesmo entre ter uma carga baixa ou uma carga alta. E se recordam, o que eu disse há pouco, 3 processos para decidir pela utilização do instrumento: validade, fiabilidade e sensibilidade. Então, se eu tenho um marcador que não é sensível a dar uma carga quase o dobro, temos que ter algum cuidado na utilização. Claro que é útil, mas para que é útil? Última, dentro deste processo de monitorização de treinamento, é o readiness. É perceber as adaptações que ocorrem durante o processo de treinamento. Se agora aplicar uma carga durante 2, 3 semanas, 4 semanas, pressupostamente vou obter melhorias em alguns aspectos 4 semanas depois. Também para controlo de bad overreaching, que é uma adaptação não funcional. Adaptação não funcional. Claro que, por exemplo, vamos a ser algo... Neste estudo, Martin Buchet, Martin é o fisiologista de Paris Saint-Germain, é um dos top investigadores no mundo, e fez coisas básicas como utilizar jogos reduzidos. Nos jogos reduzidos, a frequência cardíaca é muito reproduzível, ou seja, eu vou aplicar agora um 5/5 e uma semana depois um 5/5, logo o coeficiente de variação vai ser muito pouca, talvez 3, 4%, não muito mais. Isto quer dizer que é fiável. Então utilizou uns jogos reduzidos para perceber as adaptações em períodos de 2 meses, e o que foi possível observar é que a frequência cardíaca de treinamento baixava. Isto é bom, porque se para o mesmo tipo de carga a frequência cardíaca baixa, quer dizer que a adaptação é positiva. Por outro lado, se para a mesma carga a frequência cardíaca sobe, quer dizer que não há uma adaptação positiva. E depois, se eu considerar a frequência cardíaca 1 minuto depois da carga, ou 2 minutos depois da carga, a frequência cardíaca de recuperação, se ela também é mais alta, é uma adaptação não funcional. Então, neste estudo, o que fizemos foi uma coisa simples. Um warm-up, 5 minutes, uma corrida moderada, com um passo, não intensa como é o yo-yo, porque o yo-yo é um teste submáximo incremental. Este é um teste relativamente simples, em que o nosso objetivo é perceber, para uma intensidade moderada, se a frequência cardíaca é muito distinta, para perceber mais adaptações. E isto é algo que podes fazer todas as semanas, porque são 5 minutos de corrida. Não é nada complexo. E o que miramos é que variações acima de 5 batimentos por minuto significava
adaptações não funcionadas com decréscimo na performance no jogo seguinte. Mas o processo de análise é muito complicado e complexo. Porquê? Porque temos em conta muitos dados e se apresentarmos todos estes dados ao treinador ou ao preparador físico, ele vai pegar num livro e vai colocar para o lado. Temos que ser muito exatos naquilo que queremos dizer a ele. Então, o que grande parte das vezes queremos prevenir são lesões. As lesões têm um fator multidimensional. Mas o que sabemos na literatura é que um jogador com mau condicionamento físico, um jogador que é sujeito a variações muito grandes de carga de treinamento, um jogador que tem precedentes histórico de lesões, esse jogador é um jogador em risco. E como podemos controlar isto? Bem, o histórico está para trás, não podemos mexer. Podemos mexer em dois fatores. No treinamento para além do processo de treino em campo, ou seja, weight room, com treino de força, treino excêntrico, treino dedicado à melhoria da aptidão do atleta, porque um jogador mais forte consegue resistir melhor às grandes intensidades. E há uma coisa em Portugal, porque se em Portugal dizes que vai a ser treino de ginásio, lojas de treinadoras, não pode ser, porque vai ficar grande e vai ficar lento. Sim, mira, mas os corredores de 100 metros, nenhum deles são do Quênia. Então, essa desculpa comigo não. Ok? O que nós sabemos é que o treino tinha que ser direcionado a potência e força máxima e não, claro, treino de hipertrófia. Isso é o que sabemos. Depois, para além do weight room, controlar a carga de treinamento em campo. E isso é o que nos toca. E em alguns estudos publicados, muitos de Tim Gabbett, verifica-se que a exposição à probabilidade de lesão é maior quando a carga de treinamento é superior a 20-15%. 15-20% a probabilidade de lesão é muito grande. O que é esta carga de treinamento? É a variação semanal entre a hora mesmo e daqui à próxima semana. A questão é que variáveis controlar, porque eu posso fazer uma variação de 30% em jogging ou uma variação de 30% em high speed running. E isto é completamente diferente. E, uma vez mais, para nós outros, o que é importante é o que é determinante. O que é prevalente, jogging, se queres já ser 2 vezes mais, faz 2 vezes mais. Claro que não é assim, mas para nós o importante é controlar as variações. Em Portugal também temos outro problema. É que se pensa que recuperar é estar parado. Mas o que se sabe na literatura é que eu vou recuperar melhor se estiver melhor preparado. Eu vou recuperar melhor se treinar aos níveis de intensidade que eu vou ter. Por exemplo, vou a ter uma semana congestionada, com 3 partidos em 7 dias. A estratégia é, nas 4 semanas anteriores, ir aumentando a carga de treinamento hasta a última semana, em que a terceira semana é o mesmo ou 2 vezes mais do que a carga de treinamento, do que a carga de partidos que eu vou ter na 4ª semana. Mas quando miramos o que é hecho, é precisamente o oposto. Vamos ter 3 partidos, então semana anterior recuperamos. A lógica do processo de carga de treinamento é sobrecarregar o processo. Se eu estou preparado para o worst case cenário,
o impacto vai ser menor. Se eu não estou, claro, vai haver problemas. Como hacemos isto? Métodos simples, cálculo da carga de treinamento dia após dia, de toda a semana. O cálculo da média, average, das 4 semanas, esta semana e das 3 semanas anteriores, e isto nos dá a carga crónica. E depois também temos o rácio de carga desta semana split by carga crónica. E depois aparece este gráfico que é muito conhecido, que é o gráfico do treinamento ideal. É um gráfico que é muito perigoso, porque as pessoas começaram a olhar para este gráfico, então o ideal é um rácio de treinamento entre 0.8 e 1.3, ou seja, porque o risco de lesão incrementa, tanto se eu baixar muito a carga de treino, tanto como eu subir muito a carga de treinamento. Danger spot. A questão é que estes dados são muito complicados, porque a lesão não ocorre apenas pela variação no estímulo. Eu posso vos dizer que tinha jogadores muito bem preparados fisicamente e que tinham cargas de treinamento muito dentro da danger spot. 1.5, 1.6, nenhuma lesão. E tinha outros que normalmente não os via na weight room, que com uma carga de 1.1, 1.2, lesiona. Então, este conceito tem sido muito discutido agora mesmo entre Tim Gabbett e Franklin Plezier, mas é um bom indicador, pelo menos para eu perceber as variações de carga no processo. E claro que isto é um exemplo prático nas primeiras semanas do processo de treino, off-season e pre-season. Na pre-season as variações são muito grandes e variáveis. Então é aqui que temos que ter muito cuidado. O ideal seria ser um período de off-season com um treino ajustado. Para quê? Para que depois da season, no off-season, eles estejam preparados para quando chegar a pré-season ter cargas de treinamento grandes. E claro que temos que falar com os treinadores para não permitir estas variações de carga. Por exemplo, isto são variações de carga para voleibol profissional, enquanto que isto era futebol profissional. O que acontece no voleibol é que os jogadores treinam em Portugal 2 vezes mais nas equipas profissionais, fazem quase 2 vezes mais de treinamentos que os futebolistas. Então este processo de cargas é mais contínuo. E reparem aqui que no voleibol em Portugal nós temos 2 períodos de competição para ganhar. É o período final da primeira ronda e o segundo período para disputar o vencedor do campeonato. E consegues mirar aqui que próximo dos períodos de competição para ganhar a sério, lá as cargas de treinamento começavam a subir. Isto é importante. Ou seja, progressivamente determinar uma estratégia para quando acontecer a competição para ganhar, eu estar preparado para o worst case cenário. Correlações também, não sei quanto tempo tenho, porque... 20, perfeito. Correlações também entre a carga de treinamento e a percepção dos atletas. E o que miramos aqui, correlação 0, correlação 1, menos 1, e reparem, acute load, a soma da carga de treinamento da semana, nearly perfect e very large correlated com muscle soreness, mialgia, com qualidade do sono, fadiga e stress. Isto significa o quê? Significa que quando comparado carga aguda desta semana
com a carga crónica, porque muitas vezes em Portugal se diz os meus jogadores estão cansados das 3 semanas, ou das 2 semanas, ou 4 semanas de muita carga. Então fizemos uma correlação entre a carga crónica, 4 semanas, com a carga desta semana. E reparem que as correlações com carga crónica são mais baixas. Isto significa que, na verdade, o que é mais importante é a carga desta semana. Isso sim é mais importante para explicar a relação de dependência entre a carga e variações no bem-estar dos atletas. Não somente a carga de treino semanal, aguda ou de 4 semanas é importante. Há outros indicadores. E estes indicadores foram desenvolvidos por Carl Foster e que se chama Training Monotony e Training Strength. No Training Monotony, a ideia é dividir ou split a média da carga de treinamento da semana por standard deviation, desviação típica. Isto quer dizer o quê? Se a carga é muito grande e a variação típica muito baixa, as unidades arbitrárias vão ser muito altas. Há muita monotonia. E outro dos princípios fundamentais do treinamento, para além da sobrecarga progressiva, é a variabilidade, a variação. E o que sabemos é que cargas monotonias muito altas está associado com um maior risco de lesão. Mas, claro que eu posso manipular a monotonia de diferentes formas. Se eu quero baixar a monotonia, eu posso ter uma carga muito alta e também muito alta a variação típica, ou posso solamente baixar a carga e a variação típica vai diminuir o training monotony. Duas opções. O que eu não posso fazer é ter um desvio, variação típica muito baixa para o mesmo jogador. Este é o caso de training monotony para atletas profissionais e repara, quando nós publicamos agora na Plus One uma relação entre training monotony e training strength com variações na aptidão física, em termos de maximal aerobic speed, em termos de isocinetic strength, e o que foi muito interessante é que Carl Foster, que foi um dos reviewers, me ha questionado 3 vezes, 3 rondas de revisões. Esses dados não estão bem. Esses dados não estão bem. Porquê? Porque havia monotonias muito altas. Mas, na terceira ronda, eu he enviado o Excel spreadsheet. Está aqui, faz tudo as contas. E depois veio a aceitação. Então, algo se passa aqui no processo de treinamento. Quando alguém que esteja, Carl Foster é um dos top na monitorização do treinamento, com diferentes modalidades e variações de quase 4 média, average. Se é average, reparem. Se é average em 4, reparem lá a standard deviation, a desviação típica. Há atletas que podem ter chegado a um 7. Porquê? Uma vez mais, vamos ao caso da média, que é muito perigosa. Eu vou a comer um pollo e se isto não vai a comer nenhum. Em média estamos muito bem, porque cada um de nós comeu meio pollo. Este é o processo que está no treinamento. No treinamento muitas vezes olhamos para a carga média, mas não há médias no processo de treinamento. Há 20 jogadores. E isso é muito importante e eu vou mostrar o que se passa com isto. E é por isso que nós outros temos que ter cuidado. Carga para a equipa e depois nós outros dizemos: tu vais a ser um pouco mais hoje porque precisas mais,
e outros não. É como se fosse para nós outros uma vacina. Tens que tomar, ou um remédio, tens que tomar isto todas as semanas. Se tomas em contexto de treinamento ou se tens que ter uma dose suplementar, já é distinto. Estas são variações da training monotony. Ao longo da época vai barrando. Reparem, training strain, picos muito altos em pré-época. Correlações entre training strain e variações no bem-estar. Stress não muito alta, mas nas outras altas. E isto nos diz que há algo no treinamento que não está a ser feito de acordo com aquilo que é o processo básico do treinamento. Ninguém vai inventar a roda mágica. As bases são bases para sempre. Progressividade na carga, individualização do treinamento, variação do treinamento. Se garantirmos estes três processos, o treinamento vai ser melhor. Mas quando olhamos para o contexto prático, algo não está a funcionar. Porque em Portugal temos um contexto que é a periodização tática. E a periodização tática nos diz, a mim não, mas a quem quer seguir, que a carga de treinamento é uma carga semanal sempre o mesmo. Sempre a mesma carga. Então, como é que é possível os jogadores melhorar? Tampouco vai ser possível. Então, há teorias. Nós outros fizemos uma revisão sistemática da periodização tática, porque há muita gente que diz, não, é o melhor programa de treinamento, e vos posso dizer um resultado muito interessante dessa revisão sistemática. Quando chegamos ao processo de inclusion dos artigos, significa depois de ler todos os artigos sobre o tema, ficamos com uma amostra grande, de 0. Ou seja, significa que tão pouco ninguém testou este conceito. E há 15 anos que em Portugal só se diz periodização tática melhor do mundo. E creio que em Espanha é chegado também um pouco disto de periodização tática. Enfim, seguimos. Ok. Vou ser um pouco mais rápido para vos mostrar o que temos que fazer. Porque a primeira coisa do treinamento é saber a individualidade. Eu sei que um ala na banda vai ser mais high speed running que um central defender ou que um midfielder. Então tenho que perceber qual é que é a relação entre a carga de treinamento semanal e o que ele vai fazer em jogo. Porque talvez para uns não precisam de fazer tanto treinamento e para os outros têm que fazer o dobro. Então, fazemos uma coisa muito simples, básica, que é a carga de treinamento split by as demandas do jogo. Básico. E quando olhamos e comparamos em semanas com diferentes treinamentos com a nossa equipa profissional, e quando chegamos ao high speed running, temos semanas em que na semana toda fazem o mesmo que num único jogo. 4 ou 5 dias de treinamento, o mesmo que num jogo. Então, isto quer dizer uma vez mais que se treina muito o que é prevalente. Porquê? Porque o treinamento é pensado solamente no jogo, mas um jogador será tanto melhor quanto for um jogador mais um atleta. E se basearmos todo o processo de treinamento no jogo, não vamos estar a prepará-lo para as situações que vão ocorrer. Porque, mira, grande parte das vezes nos jogos reduzidos não há possibilidade de ser high speed running. Porquê? Se o jogo é reduzido, eu não vou conseguir atingir uma velocidade grande. Eu sei, por exemplo, na literatura, que me basta ser um sprint máximo de 85% a 95% da minha velocidade máxima para barrar a exposição à lesão. E vos posso dizer que nas equipas com que eu trabalhei, poucos eram os que conseguiam chegar a 70% do máximo.
Porque em jogo faziam 34 km/h e em treinamento faziam 28 ou algo. E como é que se treina um sprint máximo? Aqui, go! Fácil. Porque se eu provocar um jogo, é muito difícil que os jogadores consigam fazer um sprint. Então, o treinamento tem que ser um misto entre o contexto da partida, treino baseado em jogo, mas não há que olvidar do resto. E depois, será que o treinamento está associado às demandas do jogo? As correlações dizem que não. O que se faz na carga de treinamento não está nada associado com o que se faz em partidas. E para acelerar um pouco, o exemplo que dei há pouco, reparem, a média para a running distance. A média aqui de 1.4, a média de training, de accumulated load during the week, split by match demand, não está mal, mas para estes está muito mal. Muito mal. Porquê? Lá está, média, e médias estão bem, porque os strikers forward têm que andar muito no treinamento, mas os centrais solamente não fazem o mesmo. Reparem, 2 contra 1. Pior, high sprinting distance, que neste caso é speed running. Centrais fazem 70% toda a semana do que fazem num único jogo. E é desta forma que nós mostramos o processo. O que é que faríamos com estes atletas? Depois do treinamento, vacina, suplemento. Tens que fazer se queres melhor, estar preparado para a exposição ao jogo. Porque no final da história, a individualização é o mais importante, tanto no treinamento como, naturalmente, na ensinação. Thank you so much. Gracias.